E aí, então, em 99, nós tivemos uma recessão violenta e eu havia acabado de ter um filho e acabado de terminar uma construção e eu não tinha um centavo no bolso. Apesar de ter o imóvel, você tinha essa dificuldade. Mas, só para enganchar esse assunto, você acha que além de tudo isso, foi também uma mudança daquele aumento de oferta do mercado de orto? Que aí começou a aparecer muito mais dentista, os preços começaram a cair. Você acha que teve isso também nesse momento, assim, foi chegando junto, ou você acha que não? Eu até acredito que sim, mas nesse exato momento... Foi mais o impacto da crise? Eu acho que foi mais o impacto da crise. Mas isso que eu falei, você passou também? Essa mudança de conceitos, principalmente quando o Código de Ética da Odontologia permitiu um anúncio. Houve uma... Você passou por essa transição. Não podia fazer anúncio? Não podia fazer anúncio. Poxa. Houve um descompasso muito grande entre o não e o sim, onde uma vez que o não tolhia, na hora que houve o sim... ele... Aí começou, e aí começou a cair. Aí o que acontece? Anunciava-se coisas medíocres do tipo tratamento ortodôntico de graça. O aparelho aqui é de graça. E as pessoas começaram a achar que existia coisas de graça. E, logicamente, todo o histórico que eu te falei com relação à qualificação do profissional ter competência, isso, como não era citado nesse tipo de divulgação, começou a atrapalhar também o negócio. Mas essa fase foi um pouquinho a seguir. Tá, vamos lá então. Aí depois dessa crise... A crise de vamos emendar com esse momento aí que começou a ter muita oferta também. Isso começou a publicidade. em 90 e pouco. E aí, você se viu no mercado... 90 e pouco não, 2000. Mas você se viu no mercado diferente do que você estava acostumado. Então, quando foi permitida a propaganda, né? Exato. E aí, eu comecei a me questionar se eu deveria chegar e abrir mão de toda a minha qualificação para colocar aparelho de qualquer jeito, ou se eu deveria manter os meus valores e princípios. E isso eu tenho que ser muito autêntico. Isso me deixou muito perturbado. Você passou um tempo com essa dificuldade. Sim. Em relação a negócio, faturamento você ter começado a cair. Sim. Perder paciente, Sim. aquela coisa toda. Exatamente. E a sua experiência é cada vez maior, né? Exatamente. Você é cada vez um profissional melhor. Exato. Né? Então você viu assim, Eu comecei a me sentir um cara que tinha uma loja de vendas de Ferrari na Etiópia, onde as pessoas estavam morrendo de fome. Eu tive um pouco dessa sensação. Durou muito tempo? Então, é assim, hoje eu entendo que isso é mágico, porque quando você sente angústia, é a pior coisa que você pode sentir, e isso foi o que fez a humanidade avançar. A angústia te faz se mexer. Você fica coado. Então, mas você se mexe. Em algum momento... Você fica quase que quer sair daquele negócio. Exatamente. Em algum momento você se mexe. Mesmo que você não saiba para onde ir, você se mexe. E aí então é que as coisas começam a acontecer. Você começou a fazer anúncio também? Não dessa forma, mas você começou a fazer anúncio também? Não, eu até cogitei a possibilidade de fazer anúncio e eu tentei um anúncio, mas eu achava que não batia com a natureza da proposta que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com alguns amigos e um belo dia um amigo perguntou para mim assim, mas quem é seu cliente? Eu falei assim, como assim quem é meu cliente? Ele falou assim, da onde o paciente vem? Como que o paciente é? Da onde ele vem? E eu falei assim, não, geralmente eu sou procurado por um paciente de um dentista. E ele chegou e comentou para mim assim, olha, eu acredito que o dentista seja o seu cliente. E no final das contas eu descobri que é o dentista que teria capacidade de julgar o meu trabalho. E na hora que ele julga de forma técnica. E a partir daí ele poderia comentar com o paciente dele assim, fala assim, olha, eu conheço o trabalho dele. Ele tecnicamente tem competência. É isso que você quer? Vai nele.
Associadas a algumas características a mais que eu tenho, que é bom humor, essas coisas. Você chega naquele consultório, aquela tabela de basquete, aquele pessoal... Então, a história da tabela de basquete é porque como eu disse, eu fui apaixonado pelo esporte. Mas vamos pegar esse gancho que é muito importante. Vale. Você acha que essa pessoa, então, foi mais um enviado? Sim, ele simplesmente comentou, falou assim, quem é o seu paciente? Quem é o seu cliente? E nesse exato momento, eu descobri uma coisa. O mais importante é saber formular perguntas. Se você souber formular perguntas, você vai ter respostas para os seus problemas. Agora, se você não souber formular perguntas, você não vai conseguir. Você vai ter inúmeras respostas que provavelmente não vão te atender. E o que você teve que fazer como superação, então, para pegar os clientes? Então, aí depois que eu comecei a entender quem era meu cliente, que eu não estava disposto de abrir mão da minha qualificação, eu resolvi tentar entender que eu deveria tentar criar um mercado. Porque existe dentro de um segmento inúmeros mercados. Tem gente que quer preço, tem gente que quer qualidade, tem gente que quer um bom atendimento, um bom ambiente, tem gente que quer tudo. Sim. Tem gente que quer, talvez, no consultório, no seu caso, desabafar, conversar da vida. Sim. Não é só o tratamento em si, né? Sim. E a gente não pode julgar as pessoas que têm uma procura diferente do que a gente acha que é o melhor para nós, né? Então, no caso de uniforme, acontece muito isso. Tem empresas que o uniforme é um custo. Sim. E a gente tem que entender que o perfil dele, o que ele faz, o uniforme é um custo muito impactante. Tem empresas que o uniforme é um benefício, é marketing, é identidade visual, e que o custo, o preço a se pagar pelo uniforme não vai impactar diretamente no seu negócio, digamos assim. E demora para a gente entender. E aí o desafio fica em qual cliente, onde achar o nosso cliente. E o seu foi superado quando você viu, né, naquele momento, obviamente, que o cliente seu era o dentista. Sim. Né? Porque nada como uma pessoa que tem como avaliar quesitos técnicos para ela poder te indicar um paciente. Sim. Né? E aí... Porque o paciente dela vai levar em consideração o que ela está falando. Por exemplo, meu caso, eu já tive experiência com outros profissionais, cheguei para minha dentista, aliás, um beijão, né, para Maria Cibele, minha dentista, doutora. Uma amiga minha. Que foi ela que me apresentou esse cara aí, Mirtão, meu grande amigo também. E eu cheguei para ela no meu dia e falei, não aguento mais, já passei com 2 profissionais, quero resolver agora. Falou, cara, você tem que ir no Milton. Vai lá no Milton, não falo Milton, falo Dr. Milton, né? Sim. Eu que falo Milton. Você tem esse... E aí foi isso que aconteceu, foi que a gente se encontrou. Então, eu estava com uma expectativa de resolver um problema onde eu não via mais problema no tempo que demorasse, eu não via mais problema em que tipo de material ferramenta ia ser utilizada, né? Assim como eu penso que agora eu tenho uma outra experiência que eu tenho um filho agora de 3 anos, eu também já vou cuidar melhor da boca dele mais cedo, porque eu não quero que ele passe o que eu passei. Então eu também mudei a minha visão em relação a isso. E o cliente é a mesma coisa. Dependendo do segmento que você tem, existem as experiências que ele traz e o momento de ele resolver de uma forma ou de outra, né? E aí você deve ter tido que começar a procurar profissionais da área para te ajudar, né? Então, assim... Ajudar né? A trocar informação. Assim, eu procurei me apresentar a profissionais, apresentar o desenho do meu serviço a eles. Teve que superar... Foi um desafio para você? Mudar essa chave? Sim, porque é o seguinte... Você era dentista, teve que começar a fazer propaganda. Então, é assim, eu acho que para você conseguir... E se você olhar na história, eu acho que humildade é o segredo da vida. Você pegar aí os grandes nomes, principalmente os nomes que você pode falar assim, esse eu respeito,
você vai ver que ali tem um pouco de humildade. É verdade. Então, para que você consiga fazer as coisas, você vai ter que tentar se tornar humilde. E isso provavelmente vai ter que ser um exercício, porque eu acho que humildade não deve ser uma das naturezas humanas. Eu acho que, principalmente hoje, onde você tem muita mídia, você tem muito ostentação. Tem. E aí você está na contramão da humildade. E eu acho que a ostentação traz inúmeras percepções e, se quiser falar um pouco de vibrações, eu acho que negativas. E eu acho que a humildade faz ao contrário. Ela poderá trazer vibrações positivas. E eu acho que tudo que é positivo, acho que o nome já diz tudo. E você considera que esse foi um dos pontos de transição? Então, eu tive que desenvolver humildade, tá certo? Você lembra que eu fui jogador de basquete, eu tinha muita alta confiança. Você até falou pro velho lá, né? Deixa comigo que eu resolvo isso daí. Exato. Se você parar para pensar, né, a autoconfiança em algum momento ela pode extrapolar e virar arrogância. E você tem que desenvolver humildade. E nesses conceitos de humildade, você, ao tentar se relacionar com profissionais, você vai ter sucesso com alguns e recusa por parte de outros. A maioria recusa, né? Exato. E você tem que tentar ser forte para continuar adiante. E de novo, entra no esporte. Você pode estar perdendo na partida e se você tiver disciplina e perseverança, você consegue reverter. Então isso acontece. E a coisa que eu acho que é importante também, na hora que você vai se relacionar, seja com as pessoas ou seja com os profissionais, acho que você tem que ser ético antes de mais nada, né? Eu particularmente, como eu só exerço a ortodontia, eu não me interesso em nenhuma outra atividade que não seja a ortodontia. Então, quando eu tenho pacientes dos meus indicadores profissionais, eu devolvo todos esses pacientes a ele. Lógico. Então, porque às vezes o que eu noto? Eu noto assim, é difícil um profissional conseguir fazer bem feito diversas áreas. É que nem jogador de futebol. Goleiro é goleiro, defesa é defesa, ataque é ataque. Pode acontecer de um defesa fazer gol? Pode. Pode acontecer de um goleiro fazer gol? Faz. Mas isso não é regra. Gostou dessa conversa? Foi um trecho que a gente teve aqui no nosso podcast, o Hermicast. Os demais cortes dessa conversa também estão no YouTube. Se você quiser escutar o áudio na íntegra, está nas principais plataformas digitais. E é isso aí. Por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado.